Reflexão da liturgia da palavra desta quinta-feira, dia 12 de julho, 14ª semana do tempo comum. Imaginem o coração de uma mãe que cuida do seu filho com muito carinho, dando a vida por ele, porém mais tarde, quando adolescente, jovem ou adulto, o vê desviar-se do caminho de seu carinho, não vivendo o que ela ensinou, não correspondendo ao seu amor e causando-lhe muita tristeza pelo seu comportamento. Mães que veem seus filhos irem para o caminho das drogas, do roubo, da prostituição, da violência e de tantas outras formas de marginalidade. O coração dessa mãe se comprime no peito e ela se pergunta: onde foi que eu errei? É assim que Deus vê os seus filhos quando esses se desviam do seu caminho, ou seja, como uma mãe que vê os que ama muito, como uma mãe que os ama muito, mas vê seu amor se perder pelas drogas, pela violência, pelas coisas que os matarão. Dificilmente uma mãe desiste de ajudar seu filho. Ela vai até o fim. Deus nunca desiste de ajudar os seus filhos a voltarem para os seus caminhos, mesmo que eles tenham de passar por muitos sofrimentos, consequências de seus atos. Deus não desiste de nós. É assim que Oséias aborda o tema da infidelidade a Deus na primeira leitura de hoje. Israel, desde menino, ou seja, desde sua formação como povo de Deus, foi amado e protegido, e Deus o tirou com braço forte e mão poderosa da escravidão do Egito. Porém, quanto mais esse povo era orientado, mais se afastava de seu caminho, mais se afastava de Deus, como aqueles adolescentes ou jovens rebeldes que não ouvem os conselhos dos seus pais e querem agir por conta própria, como se tudo soubessem. Acabam se dando mal e só mais tarde, depois de muito sofrerem, darão razão aos pais e verão que eles estavam errados. E os pais estavam certos. Como o filho pródigo, que gastou a herança do pai e só percebeu que tinha um pai que o amava como filho e não como empregado quando estava na miséria, e somente então resolveu voltar. Israel foi socorrido, amparado, tomado pela mão e reerguido, mas não quis se converter, diz Oséias. Deus se entristeceu e continua a entristecer-se com seus filhos rebeldes, com aqueles que não querem ouvir os seus ensinamentos. O apelo do Evangelho de hoje é também para ouvir e responder ao chamado de Deus, indo ao encontro dos filhos rebeldes, dispersos, para trazê-los de volta. Há muitos filhos dispersos, desviados do caminho. Nações inteiras continuam agindo de um modo que desagrada a Deus. Esses lugares devem ser nossos campos de missão, os locais para onde somos chamados. É preciso ouvir essa voz do Pai que chama discípulos e missionários para a sua messe, para que esses chamem os que estão dispersos. E por falar em missão, encontramos no Evangelho os discípulos sendo preparados por Jesus para serem operários da messe do Senhor. Jesus lhes está ensinando como devem proceder e qual o objetivo da missão. O objetivo é anunciar que o reino de Deus está próximo. Porém, a chegada desse reino anunciado depende dos procedimentos humanos. O meio para que o reino aconteça é combater tudo o que provoca sofrimento, doenças, morte, exclusões, demônios. Assim, a missão dos discípulos é curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios, pois essas coisas e situações impedem a chegada do reino. Trata-se de uma árdua missão
que precisa do empenho, da coragem e da fé dos discípulos. É preciso doação total da parte deles. De graça receberam, de graças deviam dar. Seria preciso despojamento. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão. Seria uma entrega total, livre de qualquer amarra. Nada devia impedir de servir o próximo. Era preciso também observar a realidade, conhecer as pessoas, participar da vida delas. Assim seriam conhecidos os dignos e os indignos, os bons e os maus, os justos e os injustos. Jesus orienta seus discípulos a participar integralmente da vida daqueles que fossem por ele visitados. Se não fossem bem recebidos, não deviam deixar que isso atrapalhasse o entusiasmo pela missão. Sacudir a poeira dos pés ao sair desses lugares significa, entre outras coisas, não dar importância às rejeições, não levando adiante essas situações. Deus, que é justo, saberá dar a recompensa a cada um conforme seus merecimentos. Vimos isso na primeira leitura com José e vemos esse alerta no final do Evangelho de hoje. Que possamos ser discípulos e missionários de Jesus Cristo, agindo sempre com justiça e amor no coração. Os frutos desse procedimento virão a seu tempo. Que saibamos ouvir a voz de Deus nos clamores das realidades de hoje, que são tantos. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.